O livro dos Atos dos Apóstolos está escrito no capítulo 9. Enquanto isto, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu a estes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali algum homens ou mulheres que pertencessem ao caminho era o nome da igreja, daqueles que eles consideravam a seita cristã que estava começando. Ele chamava o caminho de Jesus. Se encontrasse alguém que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los preso a Jerusalém em sua viagem. Quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então perguntou: quem és tu, Senhor? E respondeu a voz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, não ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia enxergar nada. E os homens levaram ele, segurando ele pela mão até Damasco, e por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele: o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem que é de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, numa visão, e numa visão ele viu um homem chamado Ananias, que é você, chegar até ele, impor as mãos para que ele voltasse a enxergar. Respondeu então Ananias ao Senhor e disse: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos aqueles que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse a Ananias: vai, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante o povo. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa de Judas, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos e ele passou a enxergar novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Amém? Pode se assentar. Livro de Atos, o livro histórico do Novo Testamento. Se no Velho Testamento nós temos uma coletânea de livros históricos, depois do Pentateuco e antes dos livros poéticos, é um conjunto de livros históricos no Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos esse único livro histórico que conta a história dos apóstolos, por isso que chama Atos, né? Dos apóstolos. E esse livro ele foi escrito por um pesquisador grego que acabou se envolvendo demais com a história de Deus, se converteu, e de historiador e também médico que era, ele acabou sendo discípulo do Senhor. Nome desse historiador, desse médico: doutor Lucas, o grego. Os escritos de Lucas relatam os Atos dos Apóstolos.
E aqui ele apresenta um personagem em especial. Esse personagem, depois de Jesus Cristo, os biblistas, estudiosos, pastores, consideram o nome mais importante do Novo Testamento: Apóstolo Paulo de Tarso. É sobre esse homem que Lucas vai gastar a maioria do seu tempo, dos seus escritos no livro de Atos. Lucas jamais imaginava que esse livro ia chegar ao nosso poder hoje. Porque ele vai escrever o livro de Atos não para nós, não, que é isso aqui. Ele vai escrever para uma pessoa. Ele vai escrever para um homem chamado Teófilo, assim como ele vai escrever também o livro do Evangelho de Lucas, que ele também escreveu. Mas Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que falou assim: olha, Teófilo significa Teo, Deus, Ófilo, amigo, amigo de Deus. Então essa palavra vai para todo aquele que é amigo de Deus, aquele que crê, aquele que aceita o Senhor Jesus. E a palavra chegou para a gente hoje, nos dias de hoje, e ela perdura já mais de 2000 anos. E ela venceu, ela ultrapassou período de incêndio, de guerra, cidades queimadas, batalhas, extermínio de crentes e por aí, mas a palavra permaneceu. E Paulo é o personagem mais importante aqui do livro de Atos, que é esclarecido, é estudado, é reconhecido por Lucas como realmente aquele que vai fazer a diferença no Novo Testamento. Por quê, pastor? Porque Paulo, na verdade, esse Paulo aqui que caiu, que ficou cego, que era um perseguidor de Jesus, esse cidadão aqui, na verdade, ele vai levar, depois da sua conversão, a palavra, a mensagem da cruz. Quem é Jesus? Ele vai levar para os gentios. Para quem não sabe, gentios são os estrangeiros. Dentro das cercas de Israel já havia um grupo de discípulos já pregando. Nós já tínhamos o Tiago, nós já tínhamos o Felipe, nós já tínhamos o Pedro, nós já tínhamos o João, nós já tínhamos tinha um monte. Mas espera aí, isso estava resumido única e exclusivamente dentro de Israel. E você pregar lá fora, você precisa ter passaporte. Paulo era especial porque isso, ele tinha dupla cidadania romana. Dupla cidadania, ele era romano e judeu ao mesmo tempo, então ele podia passar para qualquer lugar, que não teria problema. Então, o que acontece? E os acontecimentos aqui, em relação a Cristo, a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, até então estavam reduzidos a um grupo, a uma determinada região, algumas vilas que circundam a região de Jerusalém até o norte ali da Galileia. Então, para essa palavra chegar e expandir, precisava de alguém habilitado, com conhecimento, com liberdade de entrar e sair em qualquer lugar. Então Deus chama Paulo. A narrativa da conversão de Paulo mostra que muito antes de ser o apóstolo dos gentios, que nós conhecemos, mostra um fariseu convicto. Você pode ler o capítulo 6, 7 e 8 de Atos. Vai contar um pouquinho, vai dando lampejos e vai falando de um cidadão, de um tal de Saulo. E o ódio, a raiva, o desespero que esse homem tinha em exterminar o povo cristão, os crentes da época. Então, antes dele ser essa pessoa fantástica, maravilhosa que a gente conhece, a gente tem que entender o seguinte, que ele era um fariseu ávido, convicto, determinado, ensinado dentro da doutrina do judaísmo, dentro da seita farisaica. Esse era Saulo. Então Saulo, num dado momento, percebe que aquele movimento, o caminho de Jesus está crescendo. O que ele vai? Ele vai ao sumo sacerdote, que é como se fosse o Papa da Igreja Católica.
Ele vai até lá e fala assim: é o seguinte, tem uma igreja, tem um movimento crescendo aí, é o seguinte, se a gente não cortar o mal pela raiz, eles vão crescer e vão tomar conta de tudo. Estão pregando uns negócios diferentes, é baseado na doutrina de um tal de Jesus, que foi crucificado em Jerusalém, e a gente sabe que esse negócio está se alastrando, está parecendo uma praga, já não tem mais lugar em Israel, aonde já não se fala desse nome, e eu estou sabendo que fora de Israel também, nas regiões do Líbano e também da Síria, o nome dele também já está começando a ser conhecido, está se espalhando. Eu quero cartas, eu quero um alvará, para prender em Damasco, aqueles que estiverem professando a fé nesse Jesus. Então ele busca essa autorização. O cristianismo então não era conhecido como cristão, como cristianismo, era conhecido como o caminho. O cristianismo ele vai ser o cristianismo que nós conhecemos, porque Jesus, aqui no ocidente, Jesus levantou um homem para pregar fora dos muros de Israel. E a conversão de Paulo vai se dar no capítulo 9 que nós lemos, e vai acontecer de uma forma interessante. E a conversão de Paulo, na verdade, ela é um modelo para a gente. Ela não é um modelo para a nossa conversão, mas ela é um modelo, ela não é um modelo por conta dos momentos, dos eventos espetaculares que aconteceu. Uma luz apareceu, Jesus falou com ele caiu no chão, ficou cego. Não, ninguém daqui, eu creio que passou por uma situação dessa parecida na sua conversão. Mas é um modelo que mostra dois elementos importantes na conversão de um crente. É impossível uma pessoa ser verdadeiramente cristã, se converter, sem que haja esses dois elementos na vida dele. É impossível. Primeiro elemento, rendição. Chega um momento na nossa vida que a gente levanta as mãos. Eu brinco aqui que é um assalto, né? Você, quando é assaltado, ou se teve essa infeliz experiência, como eu já tive, algumas vezes, a pessoa chega, aponta uma arma para você, você se rende. É rendição. Primeira coisa é a rendição. Cristianismo na vida de um homem, de uma mulher, começa rendição. O que eu já tentei, o que eu já fiz, o que eu já lutei, o que eu já insisti na minha vida, não dá liga, não funciona. A minha vida continua sendo aquela coisa, continua sem uma expectativa. Eu quero algo novo, então o que eu faço? Eu me rendo, porque eu sei que através do cristianismo, através de Jesus Cristo, alguma coisa diferente vai acontecer na minha vida. Se você na sua conversão não se rendeu a Cristo, de fato você não é convertido, você apenas é convencido. Segundo elemento, arrependimento. Há uma guinada, você se arrepende, você dá uma olhada para a sua história, para a sua vida, e você não se orgulha daquilo que você viveu ou fez na sua vida, e você pede perdão ao Senhor. Eu sempre digo que a senha do perdão é o arrependimento. É você reconhecer, bate o arrependimento quando a gente lembra de alguns eventos, diante da rendição, diante de Deus, diante da santidade de Deus, a gente vê o que a gente fez, o que a gente cometeu, o que a gente faz até, e a gente se arrepende. Falar de conversão nos dias de hoje é necessário, pastor. As igrejas estão cheias, os movimentos estão abarrotados, e eu pergunto, todos são convertidos realmente? Conversão nos dias de hoje, é necessário a gente estar tocando nesse assunto. Você concorda comigo que a fé cristã, a fé verdadeira, a fé cristã nos dias de hoje, anda cambaleando, anda meio desgastada, abalada, anda meio que tateando, não é uma fé genuína. Ser cristão hoje é uma coisa que a maioria das pessoas nem sabe direito o que é.
Ah, eu sou crente, tá bom, bacana. E o que você entende dessa sua conversão? Ah, que Jesus é bom, que Jesus morreu por mim e tal, mas você está disposto a abraçar a causa? Você está disposto a falar desse Jesus? Você está disposto a entrar, chegar debaixo de uma árvore, numa praça, e começar a pregar o nome de Jesus? Ah não, isso é vergonha. Então, você está disposto a alcançar aquele que não tem condição, aquele que está desesperado, o faminto, o necessitado? Você está disposto a rodar as madrugadas, né, para ver aquele que está precisando? Não é necessário você trazer para sua casa, mas você chegar ali, sentar na calçada com ele, dar um abraço nele, dar um prato de comida, falar do amor de Deus. Você está disposto? O que é ser convertido, pastor? Ser convertido é eu ligar a televisão e assistir um programa evangélico, ligar o rádio, porque eu sou convertido, eu só ouço música gospel. Eu digo para você, meu irmão, que existe uma ilusão sobre a verdadeira conversão. Andar com uma camiseta dizendo eu sou de Jesus, não te faz um crente. Um adesivo no vidro do seu carro não te faz um crente em Jesus Cristo. Jogador de futebol, às vezes eu vejo, levanta, depois que faz o gol, levanta a camisa 100% Jesus. Isso não te faz um crente, querido. Te faz um crente. Fazer um gol e apontar para o céu, isso também não faz um crente. Isso é ritual. Digo mais, isso é besteira. Ou você acha que o camarada que faz um gol tem uma torcida de anjo lá no céu, estava tudo assim, ó. E a hora que sai o gol, sai uma festa no céu. Não, festa no céu, querido, é quando um pecador se arrepende, não quando o camarada faz um gol. Então não adianta apontar para o céu, isso é balela. Sabe por que aponta para o céu, Igor? Para que todo mundo veja. Tirou foto? Jesus parece que se tornou, antes de ser o Salvador, ele se tornou um objeto de marketing, um garoto propaganda. E eu digo mais, vi alguns eventos acontecer recentemente, a pessoa canta um monte de besteira, fala de droga, fala de adultério, fala de bebida, de cachaça, disso, daquilo, outro, tal, né? Canta, levanta multidões em seus shows, depois diz, sou 100% crente, hein? Eu sou 100% de Jesus. Até as mais altas plataformas parlamentares do Congresso Brasileiro, que se diz bancada evangélica, e você observa dentro da bancada evangélica, a bancada da bala. Isso não é de agora que eu venho batendo nesse grupo, mas já há décadas. Um grupo que defende o porte de arma, onde a nossa disputa de rua serão resolvidas na bala. Não precisa ser muito inteligente, querido, para perceber que estão repassando para uma sociedade, e não é de agora, isso já vem, olha, de governos passados, estão tentando repassar para a sociedade uma responsabilidade de se defenderem à bala, quando a obrigação de segurança cabe ao Estado. Mas a bancada evangélica, a bancada da bala, quer dizer, é cristã. Vamos para o texto. Lucas relata o texto que eu acabei de ler aqui, e considera a conversão de Paulo tão importante, que esse texto está em outros 3 momentos no livro de Atos. Esse aqui é narrado por Lucas, os outros 2 é narrado pelo próprio Paulo. E a conversão de Paulo pode ser usada como um modelo, um arquétipo que a gente chama na psicanálise, na psicologia, como uma maquete, e dizer que tipo de crente eu sou, se realmente eu sou convertido. Você pode ser católico,
Você pode ser evangélico, você pode ser evangélico protestante, você pode ser evangélico pentecostal, neopentecostal, tradicional, não importa. Mas está chegando uma hora que a gente tem que definir realmente quem nós somos. Nós temos que definir realmente qual a nossa postura diante do mundo. Nós temos que definir realmente a quem nós pertencemos, qual é o nosso chamado. Que raio de cristão eu sou, se é que eu sou. E eu estou dizendo isso aqui, gente, diante de Deus, diante daqueles que assistem em casa, diante da igreja aqui. Eu não estou dizendo isso para apontar o dedo para ninguém, porque a palavra passa por mim primeiro. E quando você está preparando a palavra, uma das coisas que você pergunta, olhando tudo isso, fala assim: que raio de crente eu sou? Se é que eu sou. Só que a gente precisa se encontrar, que a gente não pode se enganar e achar que nós somos alguma coisa de Cristo somente porque eu ando com um crucifixo no peito, ou uma tatuagem no braço dizendo eu sou de Jesus. Nós temos que subir a régua do nosso entendimento, entender verdadeiramente qual é o nosso papel. Alguns elementos aqui na conversão de Saulo nos servem para definir a nossa vida com Cristo. Quando nós começamos a ler aqui na NVI, o texto, ele começa assim: enquanto isso, na tradução original, enquanto isso. Enquanto isso, o quê? Aí nós teríamos que buscar o capítulo 8. Enquanto alguma coisa aconteceu no capítulo 8, Saulo subia para Damasco. Isso nos leva a um estilo literário na teologia que a gente aprende, que é o enquanto isso. Ele significa um paralelo, e a gente chama de paralelismo. E o que é o paralelismo? Enquanto Paulo está subindo para Damasco, alguma coisa estava acontecendo em outro lugar. E o que estava acontecendo? A gente precisaria voltar para o capítulo 8. E no capítulo 8, para ser mais exato, versículo 26, enquanto Paulo sobe para Damasco, existe um Felipe que sobe para Gaza. Paulo está indo de Jerusalém para Damasco, Felipe está indo de Jerusalém para Gaza. Você sabe o que Felipe está fazendo? Felipe, ele não está respirando morte, Felipe está respirando vida. Ele recebe uma direção de Deus, do Espírito Santo, e fala assim: pega o caminho de Gaza, e você vai ver uma carruagem, a disparada no sentido de Gaza, saindo de Jerusalém. Você acompanha e socorre lá que tem uma pessoa precisando. E Felipe é levado pelo Espírito Santo, e quando chega, ele realmente vê uma carruagem. Nessa carruagem estava um etíope, um eunuco da rainha de Cândace, da Etiópia. Esse homem estava sentado enquanto o condutor da carruagem vai lá na frente tocando o cavalo. Ele vai dentro da carruagem tentando ler alguma coisa. Felipe está correndo do lado da carruagem, ele olha pela janela e vê o Felipe correndo. Ele fala assim: esse cara está louco correndo do lado da carruagem? O que esse maluco está fazendo aí? Deixa eu continuar minha leitura aqui. De repente Felipe fala: você entende o que você está lendo? Esse era convertido. Ele olha para o que está lendo, olha para o Felipe e fala assim: como eu vou entender se não tem quem me explica? Felipe fala assim: para a carruagem que eu te ajudo. E a palavra do Senhor diz que Felipe entra na carruagem, senta do lado dele e conta, explica, ministra na vida dele o que ele estava lendo. E ele estava lendo exatamente Isaías capítulo 61.
E o texto da palavra que o eunuco estava lendo, a passagem da escritura era: esse foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Ele não abriu a boca em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? Então o eunuco pergunta para Filipe: diga-me, por favor, de quem esse profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe começando aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar que havia água. Então o eunuco disse: olha, que água! O que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crer de todo o vosso coração. Então o eunuco da Etiópia, ele disse: eu quero, de todo o coração eu quero. Eu creio que Jesus, o Filho de Deus, eu creio nele. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram as águas. Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente, e o eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Enquanto isso, o texto começa assim no capítulo 9: enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos. Enquanto isso, Felipe falava do Evangelho. De que lado da banda eu estou? A quem eu pertenço? Então, meus amados, enquanto Paulo respirava ódio, Felipe estava fazendo outra coisa. Enquanto Paulo estava alucinado indo para Damasco para exterminar a fé cristã, Felipe estava falando de Jesus e ajudando um eunuco a conhecer a salvação. Olha o paralelo. Paulo está no caminho entre Jerusalém e Damasco. Felipe está no caminho entre Jerusalém e Gaza. Olha o paralelo. Tanto Felipe como Paulo estão a caminho de algum lugar. Paulo tem endereço em Damasco para prender os cristãos. Felipe também tem um endereço que se move numa carruagem. Um etíope, negro, eunuco. A palavra do Senhor diz que Felipe, cheio do Espírito Santo, começava aí a apresentar as boas novas de Cristo. Sabe, aí eu paro aqui, porque nós não estamos falando de qualquer um. Independente da cor, etíope, negro. Independente da raça, estrangeiro. Independente do sexo ou das suas particularidades. E eu precisaria de mais tempo para falar quem era o eunuco. Eunuco, ele era castrado. Você sabe por quê? Todo eunuco na Bíblia, ele era castrado para ser um ajudante delicado. Vai entendendo o manto, tá, gente? Da rainha. Um rei não colocava qualquer pessoa para cuidar da rainha, para ajudar a rainha a se vestir, para ajudar a rainha a colocar as roupas, para ajudar a rainha no banho. Um rei colocava uma pessoa castrada. E depois você pode trabalhar no texto que Jesus pregou em Mateus capítulo 19. Tem uns eunucos que nasceram assim. Tem outros que os homens o fizeram assim. E tem outros que se fizeram assim, eunucos. E aqui eu acho linda essa passagem. Enquanto isso, Paulo está correndo de um lado para o outro, com um alvará na mão, para prender e matar quem não seguia a sua doutrina. Enquanto isso,
Um está impulsionado pelo amor a promover a vida, elucidar as dúvidas da alma. O outro está obcecado em exterminar, invadir casas, arrastar homens, mulheres e crianças para levar para o sinédrio, onde muitos eram mortos. Enquanto Felipe dá um passo na direção de um estrangeiro, o Paulo ele está preocupado em conservar a fé arcaica dentro do judaísmo. Enquanto Felipe rompia o conceito de raça, enquanto Felipe rompia com a barreira do preconceito, eunucos, delicados, Paulo se esforçava para manter a tradição no rigor da lei. Enquanto um é promotor da vida, o outro é promotor de morte. Então, pastor, o que é converter-se? Converter-se é tornar-se promotor da vida e não da morte. O que é converter-se, pastor? É não quebrar as barreiras, na verdade é quebrar as barreiras do preconceito. O que é converter-se? Se não abraçar e ajudar o excluído. O que é converter-se, pastor? Se não tornar-se agente de Deus. No mundo dividido por ideologias macabras, políticas, religiosas, nós precisamos mostrar nossas credenciais de convertido. Olhando o papel desses dois personagens, eu vejo de forma figurativa o propósito de cada um. Você sabe que é uma parteira, hoje não existe mais, né, mano? Hoje as pessoas vão para o hospital. Mas qual era o trabalho de uma parteira, de um parteiro? Trazer a vida. Eu olho para Felipe, eu olho para todo aquele que fala de Jesus, que conquista, que traz uma vida para a presença de Deus, resgata para um nascimento novo. Eu considero um trabalho de parteiro. Você trouxe para a vida. E qual era o trabalho de Paulo? Coveiro, enterrar, acabar, liquidar, exterminar. Tem gente que traz vidas nas suas palavras. Quem não sorri para uma parteira quando vê seu filho são e salvo depois de um parto, gente? Outros se comportam como coveiros. E eu pergunto, quem sorri para um coveiro quando enterra alguém querido? Felipe foi um parteiro de vida, enquanto Paulo foi um coveiro de morte. E há uma outra correlação entre Felipe e Paulo. Paulo, por exemplo, queria legalizar a torpeza do seu coração. O que é isso, pastor? A pessoa tem um coração inclinado para o mal, a maldade. O que ele faz? Eu preciso que alguém me apoie na maldade que eu vou fazer. Eu preciso legitimar o mal que eu pretendo fazer. E o que Paulo faz? Ele vai até o sinédrio, até os sumos sacerdotes e fala assim: olha, eu preciso de alvará, eu preciso de autorização para prender o povo. E ele consegue. Ele precisa de alguém para validar o seu comportamento. É uma pessoa que, a pessoa má, ela não se satisfaz em ser mal. Uma pessoa má, ela precisa que alguém autentique a sua maldade, que dê legitimidade aos seus atos. Paulo, um homem encharcado de ódio, um ódio que vem crescendo em banho-maria no seu coração, ele encontra apoio, sabe de quem? Da igreja. A igreja, o sumo sacerdote. Sabe por quê? Esse apoio da igreja diminui a minha responsabilidade. A igreja está me apoiando. Meu pastor me apoiou. Meu pastor falou assim que pode ir. Meu pastor falou assim, ó, pode abraçar a causa, pode aceitar o emprego, né, irmã? Pode, que vai dar tudo certo. Sabe que está fazendo coisa errada, mas encontrou apoio. Isso é muito do ser humano. Quando quer fazer algo que não presta, procura conselheiros que também não prestam. Cidadão, por exemplo, ele está passando por um casamento, uma crise no casamento. Ao invés de procurar gente que deu certo no casamento, ele acaba procurando alguém para pedir conselho, que já está no seu 5º casamento. O
que ele vai ouvir? No fundo, as pessoas precisam de alguém que dê legitimidade em apoiar a besteira que vai fazer. Paulo estava com muito ódio no seu coração. Imagine um cara alucinado, correndo para cima e para baixo, invadindo casa, participando de um apedrejamento, e por aí vai. Quando Estevão morreu, e aí a gente tem que voltar um capítulo ainda, antes do 8, Paulo ele está de pé e ele vê o discípulo de Jesus morrer. As pessoas pegam, deixam Estevão nu e colocam as roupas de Estevão aos pés de Paulo. Ou seja, Paulo consentia com aquele assassinato. Paulo sorria, considerando a sua perseguição bem-sucedida e apoiada pelos outros. O camarada respirava ódio, um ódio visceral e não racional. O que é um ódio visceral? A pessoa odeia e nem percebe mais que está odiando. E Lucas, na tradução do grego, ele dá um nome para Paulo e para sua perseguição. Chama-se limaionomai. O que é limaionomai? Do grego, que quer dizer que Paulo se comportava como uma besta selvagem, correndo para um lado para o outro. Mas a transformação vem, porque Paulo encontrou Jesus. Acontece depois desse encontro, a besta selvagem que Lucas narra, acaba se transformando num homem comum. Agora cego, que precisava chegar a Damasco conduzido pela mão. O porco selvagem agora é manso e humilde. E a apresentação de Paulo aos demais gera estranheza, porque falou: não gente, agora eu estou convertido, eu tive encontro com Jesus, agora eu sou crente. As pessoas falaram: não, o que Ananias falou assim, esse homem aí, ele não bota fé não, pode ser uma pegadinha. E aí vem Barnabé, endossa, apoia, aposta na verdadeira conversão. Barnabé aposta, ele dá cara para bater. Eu pergunto para você, alguém seria capaz de endossar a sua conversão? Falar: não, esse aí é crente. Eu quando me converti, eu causei estranheza também, aos amigos, aos parentes, porque foi de uma hora para outra. Não foi um processo lento, foi de uma hora para outra. Eu lembro até hoje que eu estava num bar, bebendo com os amigos, e ali eu já tinha ido à igreja, e tinha sentido a presença de Deus. Eu estava num bar, lá na Zona Norte, depois do trabalho, e eles pegaram e encheram meu copo de cerveja, e eles bebe, e o copo de cerveja continuava no mesmo lugar, no mesmo tanto. Eu não conseguia estender minha mão e colocar aquele copo de cerveja na boca. Bebe, Djalma. Falou: não, estou de boa, estou indo devagar mesmo. Falou: mas você não colocou nada na boca? Falei: não, daqui a pouco. Eu costumo brincar, se o dono do bar não tirou aquele copo de lá, deve estar lá até hoje cheio. As pessoas estranharam, alguma coisa está acontecendo com o Djalma. Alguma coisa mexeu com ele. Eu vou para a igreja, entrego a minha vida a Cristo, me batizo, tomo ceia, 3 meses depois já estava no seminário. Você sabe por quê, meu irmão? Já que Jesus me chamou, me convocou, já me derrubou mesmo, então vamos ser um crente decente e completo. Crente meia boca já está cheio por aí. Paulo aqui, ele teve alguns gatilhos que despertaram na sua conversão, assim como todos nós já tivemos. Jesus disse para Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Outra coisa, teve um encontro direto, isso mexeu muito com ele. Uma outra coisa que faz Paulo, que é um outro gatilho, quando Estevão estava sendo apedrejado, a palavra do Senhor diz que o rosto de Estevão brilhava como um anjo. Aquilo incomodava. Imagine agora esse homem convertido, a culpa no coração desse homem, quando ele pensa: eu ajudei a matar um servo de Deus. Imagine a culpa perseguindo ali os seus pensamentos, não deixando ele dormir,
o tempo todo. Quando ele fala, olha, eu tenho um espinho na carne, pode ser a sua consciência. No afã de proteger a fé judaica, ele se transformou num monstro, e ele pensava nisso, eu me transformei num monstro. Você sabe por quê? Todo fanatismo é uma guerra interior, assim como todo medo que se projeta nos outros, é uma projeção de demônios que habita na pessoa. A pessoa quer colocar medo na pessoa, nos outros, mas na verdade é ela está com problema. Todo preconceito é um trauma mal resolvido dentro da alma de alguém. Você pode perceber aqueles que dizem é machão mesmo, que eu tenho preconceito. Não pode fazer um trabalho, um psicanalista, um psicólogo, que você vai descobrir um problema mal resolvido lá. Algo dizia no coração do Paulo, que tinha alguma coisa errada. A cada investida, a cada célula de igreja destruída, todo cristão morto, com seu consentimento, era uma martelada. Era uma pinicada na consciência de que tinha alguma coisa errada nessa história. De repente algo acontece, é o texto que nós lemos. No ápice da sua investida, quando ele sai de Jerusalém para ir a Damasco, fazer mais um estrago lá, ele falou assim, eu estou dominando, eu já matei o Estevão, já arranquei famílias de dentro de casa, já sepultei muitos aí que se dizem cristãos, vamos acabar logo com isso, estou indo para Damasco, eu e a minha tropa, eu e a minha comitiva. Quando ele pensou que a sua jogada era fatal, ele tomou um checkmate de Jesus aqui, e cai. E eu gosto muito de olhar para esse lado do jogo de xadrez, porque Jesus ele foi jogando com Paulo, foi cercando, deu espaço. Paulo, na hora que viu uma brecha, pensou que fecharia o jogo, e na verdade ele tomou o checkmate. Eu gosto muito de ilustrar com algumas coisas que a gente viu no interior, quando morava lá no interiorzão de São Paulo. Tinha alguns métodos de amansar o animal bravo. Eu morei no sítio, eu vivi isso. E dava dó, você vê um capataz montar no animal e sangrar ele na espora e ficar pulando, e o animal, ele era amansado assim. Uma das formas de montar, sangrar no chicote, e eu achava aquilo desnecessário. Até que um dia eu vi um senhor, muito sábio. Ele falou assim, pode colocar o animal ali que eu vou montar nele. Ele foi lá, pegou o animal, ele trouxe, levou para uma terra tombada, que tinha acabado, o trator tinha acabado de tombar. Montou no animal, o animal deu 3 pulos, cansou. Não sacrificou o animal, não sangrou o animal, amansou o animal. E ele falou assim, você não tem medo de cair? Ele falou, mas se eu cair, eu caio na terra tombada, não machuca. Então, a gente tem que entender que jeito que a gente quer ser amansado. Será? Será que a gente vai ter que passar por processos de sangria realmente, de dor, de sofrimento? A gente pode simplesmente se entregar. Porque o animal, quando ele percebia que já não tinha mais, que ele estava cansado, não adiantava mais pular, ele se acalmava. Muitos, quando se converte, Deus acalma o coração, dizendo que tudo vai melhorar. Paulo recebeu diferente. Ele saberá o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Paulo foi amansado. E a palavra, não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta pular mais, rapaz. Todo o ministério de Jesus, sempre que Jesus encontrava alguém cego, o que Jesus fazia? Curava. Com Paulo, o que ele fez? Fez o Paulo ficar cego. Você precisa ficar cego 3 dias, para você entender o que está acontecendo com você. A cegueira que vem dos olhos, que vem nos olhos de Paulo, é o tempo que ele precisava para sair do casulo, daquela vida dele. Paulo foi cegado pela luz do Evangelho, para poder ver a glória de Deus lá na frente, meu irmão. Talvez seja isso que a gente hoje precisa. Talvez seja isso que nós estamos precisando no dia de hoje, no nosso país, no mundo que nós vivemos. Nós precisamos ficar cegos para tudo isso que a gente está vendo,
para que tudo isso que nós estamos presenciando de errado em todos os segmentos, precisamos ficar cegos para isso, para que nós possamos ver a luz verdadeira da glória de Deus, do Evangelho de Jesus. Estamos muito focados em algumas coisas, estamos esquecendo de Jesus Cristo. Estamos enxergando muita coisa lá, estamos cegos por Evangelho. O apelo que Jesus faz hoje ao nosso coração é exatamente assim. Enquanto isso, enquanto muitos estão fazendo besteira por aí, enquanto muitos estão pregando um evangelho de facilidade, de conquista, o que nós estamos fazendo? Estamos aqui na dificuldade, tentando pregar a palavra como ela é. Precisamos fechar os olhos, irmãos, para aquilo que está acontecendo lá, e abrir os nossos olhos para tudo que Jesus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor.